Olá, aqui é a Maria Aparecida do canal Toque de Maria e hoje eu estou aqui para fazer um convite para a gente passear um pouquinho sobre o caminho da cura. Então, quando as pessoas me procuram, elas estão com alguma dificuldade, seja na área de relacionamento, seja na área da saúde, seja na área financeira, profissional, seja em qualquer outro aspecto. Então, quando a gente pensa no ser humano, a gente já pensa em 4 grandes aspectos, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela já traz que assim, o bem-estar se requer um bem-estar físico, emocional, mental e espiritual, né? Então, até a Organização Mundial da Saúde, ela já reconhece esses aspectos. Então, olha que interessante. Então, o cliente, quando ele chega, às vezes, ele está com algum sintoma, que na psicologia a gente chama de sintoma. No meio médico, a gente vai falar de um diagnóstico, ok? Então, por exemplo, eu tenho um diabetes, é um diagnóstico médico que aquela pessoa tem uma disfunção ali na questão do açúcar no corpo dela. Para nós, psicólogos, nós vamos olhar todos os outros aspectos. Então, o que fez essa pessoa desenvolver a diabetes? Ela vai continuar tratando com o médico, ok? Precisa fazer isso, inclusive. Mas o que aconteceu quando foi que ela começou a desenvolver a doença, né? O que faz com que a doença se agrave? Então, ela vai ter que começar a olhar um pouquinho para a relação dela e aquele sintoma. Então, se eu estou com uma dificuldade na minha saúde, a gente vai entender aquilo como sintoma. Se eu estou com uma dificuldade no meu trabalho, no meu profissional, no meu financeiro, eu vou entender aquilo como sintoma, né? Se eu trago algum transtorno mental, psíquico, eu vou entender isso como um sintoma, né? E às vezes, muitas vezes também no campo da espiritualidade. Então, olha que interessante. Então, entender que o caminho da cura, a gente vai ter que passar por esses 4 aspectos. Então, o campo espiritual, o campo mental, o campo físico e o campo emocional, né? Quando a gente pensa no psicólogo, a gente tem a impressão de que o psicólogo ele vai olhar apenas para essa questão das relações, para o campo emocional. Mas nós funcionamos dessa forma, em todos esses aspectos, e um está integrado com o outro. Então, quando a gente está aqui nessa vida, nessa realidade, no nosso dia a dia, o que vai acontecer? Nós vamos acabar desenvolvendo mais um aspecto, menos o outro. Eu acabo ficando por ser mais confortável aquela parte. Então, de repente, eu desenvolvi muito a minha parte intelectual. Então, eu fico mais ali naquela parte intelectual, mas eu pouco olho para o meu aspecto emocional, como é que eu lido com as pessoas, né? Então, talvez ali está um jeito de eu começar a olhar como é que eu lido ali com a minha parte emocional. Da mesma forma que se eu venho de um contexto mais religioso, e quando a gente diz aqui espiritual, nós não estamos falando de religião, mas um aspecto que é inato em todos nós seres humanos, ok? A religião é outra coisa. Nós desenvolvemos a nossa espiritualidade a partir da religião, mas a espiritualidade não é a religião. Então, olha que interessante. Então, de repente, eu desenvolvi bastante a minha questão da minha espiritualidade, mas vocês já ouviram pessoas? Eu me lembro sempre, quando eu era pequena, haviam pessoas que elas tinham uma capacidade espiritual, enfim, mas elas tinham muita dificuldade com o recurso material, como se uma coisa não tivesse a ver com a outra, é como se não se conversassem. Olha que interessante. Então, a pessoa às vezes ela desenvolve mais um lado e menos o outro. Então, eu vou fazer para vocês aqui, eu vou fazer com vocês, na verdade, não para vocês, porque a cada vídeo que eu faço eu aprendo, eu olho de novo para esses aspectos na minha vida.
Mas o que eu quero compartilhar com vocês? Um pouquinho de cada um deles. E olha que interessante. Então, quando a gente fala, mas eu vou ter que olhar para todos esses aspectos, o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Por quê? Quando nós adoecemos, é porque, na verdade, todos os outros campos, eles já estão em desequilíbrio. Então, o que eu preciso olhar? Que nós viemos do sutil para o mais pesado. Então, eu digo sempre que a gente adoece lá na desconexão, se eu posso usar essa palavra. Então, é como se eu tivesse me afastado daquilo que é mais essencial dentro de mim, que é esse aspecto espiritual, essencial em nós. Então, eu começo a me desconectar dali um pouquinho, eu acabo ficando muito no mental, e o mental é um aspecto muito interessante, porque o mental, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade, as nossas crenças, os nossos valores, vem dessa área, desse aspecto mental. E ele pode ser a nossa salvação, mas ele também pode ser a nossa maldição. Vai depender para que lado eu vou estar olhando nele. Da mesma forma que o espiritual, da mesma forma que os outros, né? Os outros aspectos. Então, olha que interessante. Então, eu me desconecto aqui do campo espiritual, na minha essência, começo a ter pensamentos mais terríveis, mais negativos. Isso aqui vai influenciar no meu campo emocional. Como? O nosso campo emocional é a forma que a gente sente a vida. Olha que interessante. Então é como eu sinto a vida, como eu me sinto, como eu me percebo, como eu me relaciono comigo e com o outro. Esse é o nosso aspecto emocional. E se eu não estou me relacionando bem comigo mesmo, não tem como eu me relacionar bem com o outro. Olha que legal isso. Então, lembram? Me afasto aqui do meu campo espiritual, que é a minha essência. Aí eu começo a ter pensamentos mais negativos. Vou começar a atuar aqui em um lugar de sentimentos menos elevados, sentimentos mais pesados, diria. E o que isso vai desembocar? Onde é que vai aparecer? Lembra lá onde a gente vê os sintomas? Na nossa parte física, que é a nossa parte, aqui ó, a nossa casinha, nosso corpo. Essa parte física é a qual nós estamos aqui na vida, é a qual a gente vai manifestar, a gente vai produzir, nós vamos compartilhar, transformar a partir desse corpinho físico. Então, quando eu digo aspecto físico, eu estou dizendo o nosso corpo físico. Quantas vezes nós acabamos desenvolvendo mais uma ou outra área e pouco olhamos para o nosso corpo físico? E olha como ele é importante, como todos os outros. O nosso corpo físico, ele nos garante nessa realidade a nossa sobrevivência e a nossa capacidade de prosperar. Prosperar não no sentido só financeiro, mas em todos os outros aspectos. Mais saúde, melhores relacionamentos, melhor trabalho, né? Melhor em todos os outros aspectos. Então, lembre disso. Eu desconecto aqui do meu campo espiritual, começo a ter pensamentos mais negativos, mais pesados, né? Começo a sentir aqui mal. E onde eu vou perceber tudo isso? No corpo físico. Então, qual é a minha proposta aqui trazer para vocês? Sem muito esforço, tá, gente? Porque nós aprendemos que o caminho do autodesenvolvimento, o caminho do conhecimento, parece que tem que ter muito esforço, parece que tem que ler muitos livros. Não, nada disso. Eu gosto de pensar no poder do todo dia. Se todos os dias, da mesma forma que eu acordo, eu me levanto, tomo meu café, escovo os dentes, se todo dia eu começar a me dedicar um pouquinho todos os dias, e a palavra, vamos trocar esforço por dedicação, eu vou alcançar o resultado necessário para que eu tenha uma vida mais feliz, de mais harmonia, de mais bem-estar. Então, nos próximos vídeos,
eu vou falar sobre separadamente cada um desses aspectos. O que acontece com cada um desses aspectos no nosso mundinho, na nossa vida, ok? Como é que eles podem nos adoecer e eu vou trazer a proposta de um exercício para cada um deles, de forma que a gente possa começar a fazer esse trabalho. Então observa, se eu fico muito no espiritual, talvez eu não esteja olhando para o meu aspecto físico. Às vezes eu fico muito no físico e eu não integro o meu aspecto espiritual. Muitas vezes eu fico muito na intelectualidade, no racional, e eu não olho para os meus sentimentos. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu fico muito emocional e eu entendo o mundo, eu vou olhar o mundo muito por esse aspecto. O mais interessante é a gente observar, olha, esse lado e esse lado eu tenho bem desenvolvido. Que tal eu começar por esse aqui que eu tenho um pouco mais de dificuldade? E vou contar um segredinho para vocês. Eu sou bióloga de formação também, além da psicologia, e como bióloga, a coisa da ciência, do racional, do cientista, da técnica, então ficava muito nessa coisa do certo e errado, e muito bom, porque eu não poderia trazer um diagnóstico errado, né? Porque a gente está tratando de um outro nível ali. Então, como cientista, eu estava olhando para quê? Para o aspecto mais físico da coisa. E ali, a hora que chegou ali, a gente tem que ter uma ação para que aquilo possa ser resolvido, ok? Lembra do caso da diabetes? Então, o remédio para diabetes, o controle, fazer algumas coisas aqui, garante a sobrevivência do ser humano. Então, enquanto cientista, você trazer esse certo é bem importante. Nessa época aqui, olha que interessante, eu me dedicava muito aos estudos, eu aprendia muito. Então, para mim, tudo era dessa forma aqui, nesse quadrado, que foi o que eu desenvolvi muito. Eu tinha bastante dificuldade nas relações com as outras pessoas e principalmente comigo mesma. Na questão dos sentimentos, dos afetos, não sabia lidar. Então, aconteceram várias coisas na minha vida e eu precisei aprender a lidar com isso, né? E aí o que aconteceu? Eu busquei esse caminho de aprender, lógico, né? Que aí eu fui me tornar psicóloga, fui entender. E hoje, como esses dois aspectos estão bem mais integrados dentro de mim, eu percebo que eu lido melhor comigo e eu lido melhor com quem? Com o outro. Olha que interessante, porque aí é o campo das emoções, entende? Então, o outro aspecto é o espiritual com o material. Então, bora lá, eu espero que vocês possam estar refletindo aí na vida de vocês. Qual desses aspectos é o mais desafiador para mim? Lembra disso, não entenda como um problema, mas um desafio. Olha, talvez se eu desenvolver um pouquinho mais esse aspecto aqui, talvez eu consiga melhorar todos os outros de forma que a gente viva nessa ideia do bem-estar, de mais alegria, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou começar pelo campo espiritual. Vocês aguardem. Um beijo e até lá!